primeiras séries, tudo bem com vocês? Espero que sim, nessa quarentena linda, que vocês estejam ficando em casa, usando bastante álcool em gel, lavando as mãos e se protegendo do coronavírus. Eu tô aqui nessa aula, estava super empolgada para dar essa aula para vocês em sala de aula. É uma aula muito bacana do tecido nervoso. Infelizmente a gente não pode, nós temos que trabalhar então aí com essas aulas online. Então eu vou fazer uma melhor aqui para falar devagar para vocês todas as informações. Lembre-se sempre que você pode pausar o vídeo, colocar ele para trás, assistir mais uma vez, fazer várias perguntas no comentário para a sua professora responder, que ela gosta de interação. Nós também temos o grupo no Discord que a gente sempre pode comentar sobre. Inclusive a gente pode marcar um horário para a gente dar uma conversada lá, beleza? E aí a gente tira bastante dúvida, porque essa aula ela é sensacional. Muito legal e muito interessante de se ter. Ela está lá na frente B, é a aula 11 e 12, na página 310 até a 314. Se lembre que lá no final da 314 vocês vão encontrar aquele quadrinho cinza para vocês observarem quais são as páginas do livro-texto que você pode encontrar referência desse material. Muito legal vocês darem uma. Para que serve, então, o nosso tecido nervoso? Bom, nós já sabemos que o tecido é um conjunto de células. Que células são essas? No caso do tecido nervoso, são as células que nós chamamos de neurônio e as células que eu chamo células da glia. Não é célula glia, ok? Tem mais que uma nesse conjunto de glias e a gente vai falar delas um pouco mais para frente. Qual é a função principal desse meu tecido? A função desse tecido é a comunicação do organismo, seja a comunicação interna, então para o meu coração estar batendo, meu sangue estar fluindo nas minhas veias, para o meu sistema endócrino estar funcionando, para o meu sistema respiratório estar funcionando, tudo acontece graças à comunicação que o meu tecido nervoso possibilita. Muito importante ele. E também para a comunicação externa, para eu estar aqui movimentando os meus braços e falando todas essas informações para vocês, estão acontecendo por todo o meu corpo, não só no meu cérebro, mas na minha boca, na minha mão, nos meus olhos, a movimentação que eu faço, o que eu estou falando, o que eu estou lembrando, tudo isso é graças ao tecido nervoso. Tem ali um link de um vídeo que eu tinha colocado no slide. Obviamente vocês não vão conseguir clicar no vídeo para poder e seguir esse link, mas ele vai estar aqui na descrição, aqui embaixo. Depois dá uma abridinha nesse vídeo para poder dar uma olhadinha com calma, com carinho, porque todos os vídeos que eu separo são bem interessantes para vocês, ok? Então o que a gente tem aqui para falar da comunicação? A primeira coisa importante de se reconhecer é o que é um neurônio. Os neurônios, eles são altamente específicos, eles são altamente próprios desse tecido nervoso. A função do neurônio é transmitir e receber impulsos nervosos. É isso o que ele faz. O neurônio transmite e recebe impulsos nervosos. Nós temos três estruturas para formar essa célula que eu chamo de neurônio. Então, eu tenho os dendritos, o corpo celular e o axônio. Para se lembrar disso aí, eu gosto de usar a mão, tá bom? Então, dendritos de dedo, seus dendritos, o corpo celular, que é a palma da sua mão, e o seu axônio, que é o comprimento que vem até a sua axila, tá bom? Dendrito de dedo, corpo celular, axônio. Então, é o prolongamento. O que o dendrito faz? O meu dendrito vai receber um impulso nervoso que veio de um outro neurônio. No meu corpo celular vão estar posicionadas todas as minhas organelas, as minhas mitocôndrias, lisossomos, núcleo, complexo de Golgi, como uma célula comum, tá? Eu vou ter depois o meu axônio. O meu axônio é o que vai ser responsável por transmitir esse impulso nervoso para o meu próximo neurônio, que vai receber ele do dendrito e depois vai passar pelo corpo celular, pelo meu axônio e vai mandar para outro neurônio que vai receber do dendrito. Isso é muito importante falar, é por isso que eu estou repetindo várias vezes, que esse é sempre o caminho que o impulso nervoso vai fazer. Dendrito, corpo celular, axônio. Dendrito, corpo celular, axônio. Eu sempre tenho o final do meu axônio recebendo, dando a informação para o início de um dendrito de um outro neurônio. Esses meus neurônios, eles não ficam grudados um no outro, eles não estão encaixadinhos, tá? Eles têm um espaço entre eles. E esse espaço é o que permite a comunicação entre o dendrito e o final do meu axônio. Esse espaço é onde acontece a nossa famosa sinapse, que nós já vamos falar sobre ela. São super importantes essas estruturas, saber por onde o neurônio passa e qual é o caminho que o impulso nervoso, ok?
Nessa imagem aqui, eu tenho então, olha que bonito meu neurônio aí. Meu neurônio com todas as organelas colocadas lá no corpo celular. Eu tenho o meu dendrito, que parece uma ramificação de árvore, os meus dedinhos. E o axônio, que é um prolongamento, uma cauda. Vocês vão ouvir falar bastante disso. E no final dele ele tem uma terminação. Bom, a gente tem 3 tipos de neurônio dentro do nosso tecido nervoso. E antes de falar sobre isso para vocês, eu quero que a gente faça um exercício juntos agora. Quero que vocês fechem os seus olhos. Sim, fechem os olhos. Vamos, fecha o olhinho. E escutem a voz da professora. E eu quero que vocês imaginem na sua cabeça tudo o que eu estou falando. Então, de olhos bem fechados, você vai imaginar o seguinte. Imagine que está muito, muito calor agora. Está fazendo muito calor, mais ou menos uns 35 graus, alto verão que a gente já passou, mas está fazendo agora 35 graus e você está na praia. Pensa que está um sol de lascar, de cortar mamão na rua. Você poderia fritar um ovo no asfalto de tão quente. Comece a sentir o suor pingando pela sua testa e aquela sensação de boca seca, que parece que a sua saliva é a última gota de líquido que vai cair ali dentro. De repente, na sua frente, aparece agora uma coquinha. Ai, aquela Coca-Cola. Aquela Coca-Cola naquela latinha vermelha, bem gelada, bem geladinha, mas ela tá tão gelada que ela tem uns cristalzinhos de gelo assim na borda. E você começa a ver a escorrer do lado, assim, na lateral dessa borda da Coca-Cola, uma linda gota do que nós chamamos de suor comumente, mas é uma condensação do líquido do vapor d'água na atmosfera. Ai, que maravilha! Abre os seus olhos agora. Qual foi a sensação que você teve? A sensação que você teve, provavelmente, em grande maioria das pessoas, é sede. Você sentiu então que a sua boca encheu de saliva. E na hora você pensou, meu Deus, quando foi o último momento que eu bebi água na minha vida? Porque você está sentindo muita sede agora. Isso aconteceu porque os seus neurônios trabalharam. Eu fiz um estímulo aos seus neurônios. Nesse caso, um estímulo que eu fiz foi auditivo. Você ouviu a minha história, fechou os seus olhos, se concentrou e os seus neurônios foram capazes de produzir um sinal que foi captado e houve uma execução para você entender que você está com sede. Isso aconteceu através de 3 neurônios diferentes. Qual foi o primeiro que nós usamos? O da sensibilidade, o famoso sensitivo. Qual é a função dele? É levar a informação dos receptores do nosso corpo até o sistema nervoso central, até o nosso computador central que está no nosso cérebro, tá? É ele que tem todas as informações do que pode ser feito com isso. Então, qual foi a sensibilidade que eu usei? Qual foi o neurônio sensitivo que eu usei? O da sua audição. Então, o seu ouvidinho escutou aí, falando toda essa história, e com os olhos bem fechados, você conseguiu até formular essa imagem, graças a essa sensibilidade que o seu ouvido tem de me escutar. E aí, então, essa informação da história que eu estava te contando sobre a coquinha gelada foi carregada até o seu sistema nervoso central, que é constituído da sua medula aí, e também do seu cérebro. E essa informação chegou a neurônios que eu chamo de associativo. Eles fazem uma associação. Então, eles pegam a informação do sensitivo, da coquinha gelada, bem geladinha no calor, e começam a associar. Bom, eu estou ouvindo ali uma história de coquinha gelada. E o que eu posso fazer com essa informação que me foi trazida? Bom, a coisa que ele vai fazer é enviar uma resposta a um terceiro tipo de neurônio, que eu chamo de neurônio motor. Então, esse neurônio motor é aquele que vai fazer o quê? Você sentir sede. Você vai sentir a sua saliva se acumulando na sua boca. Talvez você se levante da sua cadeira e comece a andar porque você quer agora ir buscar uma coquinha gelada ou um copo de água que você não tiver coca em casa não é para sair, tá ouvindo? Pelo amor de Deus, não vai usar a professora como desculpa, tá? Então, 3 tipos de neurônio. Sensitivo é aquele que recebe a informação. Leva direto para o associativo, que é aquele que vai associar essa informação e dizer qual é o comando que ela tem que fazer. E o neurônio que eu chamo de motor é quem vai executar essa ação, ok? É quem vai fazer isso acontecer. Seja saliva, seja aí você levantar da cadeira, seja você buscar o copo de água. Eu tenho no exemplo do livro o neurônio sensitivo visual. Vendo o copo de água, ele leva até o associativo, que vai associar que ele está com sede, e o neurônio motor, que está ligado aos meus músculos, vão fazer com que a minha mão agarre o copo e leve até a minha boca para beber. São 3 tipos de neurônio: sensitivo, associativo e
motor. Super importante de lembrar. Não esquece depois de beber água, que eu sei que você deve estar com sede. Ou se não, pausa o vídeo, mas volta, tá? Não esquece que essa aula é importante. Continuando. A comunicação ela é feita através de duas formas e tem um ajudante, um helper para melhorar, tá? A primeira forma de comunicação que eu tenho é uma forma de curta distância, que eu chamo de sinapse. O que é? É uma região de comunicação entre dois neurônios, sempre de um axônio, da terminação do axônio para um dendrito. Lembra que eu já disse? Então, nessa terminação, eu vou ter um espaço, e esse espaço é o que eu chamo de sinapse. Como que isso vai acontecer? O impulso nervoso que vai ocorrer dentro de todo o meu neurônio vai trazer uma informação através do que eu chamo de neurotransmissor, que são cápsulazinhas, dentro delas vão ter proteínas e ácidos graxos que vão conter essa informação e vão ser liberadas nesse espacinho que tem entre o meu axônio e o meu próximo dendrito. É uma corrente química, porque eu tenho um neurotransmissor passando de um lugar para o outro, sem envolvimento elétrico. É só um neurotransmissor, uma molécula química passando de um neurônio para outro. Agora, um impulso nervoso é uma comunicação de longa distância que vai ocorrer em todo o neurônio até chegar perto da sinapse, que é onde vai fazer a troca química e depois iniciar novamente um impulso nervoso. Vai ter uma inversão de carga elétrica de dentro do meu neurônio para fora do meu neurônio. E nessa inversão de carga elétrica, eu tenho a energia sendo gerada e esse impulso nervoso carregando essa informação para frente. É uma corrente ou um sinal elétrico que acontece dentro do meu neurônio. Uma coisa bem importante de falar é a bainha de mielina ou o neurilema. São cápsulas de proteção, tá? Vão ser gordurinhas que são acopladas no meu axônio e elas auxiliam o meu impulso nervoso a correr mais rapidamente, tá? Por quê? Porque eu vou ter somente em alguns pontos do meu axônio partes sem essa bainha de mielina que vão permitir a carga de troca elétrica e aí eu vou conseguir fazer o meu impulso vir em saltos e não caminhar lentamente pelo meu axônio. A gente já vai ver isso melhor numa imagem. Olha que bonito. A primeira imagem que eu tenho aí, que tem essas bolinhas vermelhas, pontinhos vermelhos ali, é de uma sinapse acontecendo. Então, olha só, lá no final do meu axônio, para o próximo dendrito, eu tenho a terminação do axônio para o receptor, que é o meu dendrito, e ele vai liberar, o impulso nervoso vai empurrar essas bolsinhas de proteínas e ácidos graxos para serem liberadas no espaço entre um neurônio e outro. Quando essas proteínas forem recebidas pelo próximo neurônio, ela vai iniciar o meu impulso nervoso mais uma vez, que é uma corrente elétrica, tá? Então é bem importante saber que essa comunicação ela é de curta distância, acontece no espaço entre um neurônio e outro. O meu impulso nervoso, ele é de longa distância. Então, observem nessa imagem que vai ficar aí mexendo com essas bolinhas laranjas e azuis, que eu tenho potássio e sódio, ok? O potássio, ele é carregado negativamente e positivamente, aí dependendo da troca que eu vou fazer. O que vai acontecer? Eu vou ter, então, uma troca de sódio e potássio. Quando o meu impulso nervoso inicia, eu vou trocar o sódio que está fora pelo potássio que está dentro. E essa troca de cargas vai gerar, então, um impulso elétrico que eu quero através da membrana plasmática em cadeia, como se fosse uma corrida, tá? Então, o que eu chamo de potencial de repouso é a diferença da carga que eu tenho dentro do meu neurônio para a carga que eu tenho fora do meu neurônio. Se eu troco essa carga, se eu faço a de dentro ficar negativa e a de fora ficar positiva, depois a de fora negativa e a de dentro positiva, eu estou estimulando o meu neurônio. Eu estou fazendo, então, um impulso nervoso, uma comunicação de longa distância. Então, um neurônio em repouso, ele vai ter uma carga externa positiva e uma carga interna negativa. O neurônio que está sendo estimulado para o impulso nervoso, ele vai ter uma carga externa negativa e uma carga interna positiva, tá? Lembrando que a corrente do impulso nervoso começa do dendrito até o axônio. Como é que vamos ver melhor aqui numa coisa mais dentro? Dentro da membrana plasmática
do meu neurônio, eu tenho essa bomba roxinha que está na imagem à esquerda, que eu chamo de bomba de sódio e potássio. Por quê? Porque ela faz essa troca de sódio com o potássio de dentro para fora do meu neurônio. Essas bombas são feitas de proteínas, por isso elas têm um encaixe perfeito, e assim que acontece o encaixe, ela muda o seu formato. Então, quando ela recebe o sódio de dentro do meu neurônio, ela vai mudar o seu formato de fechado em cima para aberto em cima e vai liberar o sódio para fora. Quando ela recebe o potássio, ela vai mudar o formato de liberado para cima para liberar para dentro do neurônio. E aí ela vai fazer essa troca de energia. Essa troca de energia acontece muito rápido, porque é assim que o seu pensamento funciona, que o seu corpo funciona, que o seu organismo se mantém vivo. É assim imperceptível para a gente. Isso acontece o tempo todo. Está acontecendo comigo agora explicando essa aula, está acontecendo com você aí entendendo essa aula, tá? O impulso nervoso nada mais é do que a troca feita pelas bombas de sódio e potássio, de potássio e sódio para dentro e para fora do meu neurônio, o tempo inteiro acontecendo, gerando então uma troca de carga elétrica que faz um sinal elétrico acontecer. No final é trocado pela sinapse um impulso químico, beleza? Bem explicadinho. Olha a diferença aí do impulso nervoso sendo gerado quando eu tenho a bainha de mielina. Em cima vocês têm a bainha, que é essas coisinhas redondinhas aí acopladas no meu caminho. Vocês veem que tem um canguru, que é para dizer que acontece em saltos. Quando eu tenho um lipídio, a mielina, acoplada ao meu axônio, eu não permito que a bomba de potássio funcione. Então, em cada espacinho que sobrou, é onde vai acontecer as trocas de sódio e de potássio. Se esse espacinho sobra de tempos em tempos e não ao longo do caminho todo, ao invés de ele seguir linearmente para fazer um impulso, ele vai dando saltos. E aí eu consigo um impulso nervoso bem. Então, quanto mais bainha de mielina, quanto mais neurilema eu tiver dentro do meu axônio, maior vai ser a quantidade de impulsos nervosos que vão passar por esse neurônio, mais rápido ele vai ser também. É bem importante dizer que esses espacinhos onde as bombas de sódio e potássio funcionam chamam-se nódulos de Ranvier, que quem descobriu foi um cara chamado Ranvier. É onde os canais de sódio e potássio se abrem e eu consigo fazer as trocas elétricas para fazer o meu impulso nervoso. Olha esse GIF maravilhoso mostrando a diferença de agilidade de um impulso elétrico funcionando ali num neurônio sem bainha de mielina e no outro com bainha de mielina. Vocês estão vendo que é muito mais rápido com bainha. Mas não é todo neurônio que tem essas bainhas, ok? E elas podem ser adquiridas com o tempo. Então, fazer exercício cerebral é bom porque você auxilia aí várias coisas. A plasticidade, a formação de novos neurônios e também a importância que a gente tem em formar esses neurilemas para poder ter um impulso nervoso. Ok? Tem outra coisa bem importante da gente falar, a aula já está acabando, eu juro, falta pouco, eu sei que a aula está comprida, é que essa aula é bem importante, que é a lei do tudo ou nada. Então, o seu neurônio ele tem uma quantidade de estímulo que ele tem que receber para que ele se sensibilize e fale, ok, eu tenho que ter uma reação a isso. Então, o seu neurônio sensitivo ele tem que ter uma quantidade de estímulo para ele ligar e funcionar. É a lei do tudo ou nada. Imagine um ventilador que você quer ligar numa tomada 110, mas ele é 220. Se você ligar na tomada 110, ele não vai funcionar. Ele precisa de muito mais energia. É a mesma coisa. O estímulo, então, ele tem que ser forte para que o neurônio ligue e comece a surgir o impulso nervoso. Se ele for muito fraco, o neurônio não funciona e ele vai sempre ficar lá em repouso. Essa intensidade que eu preciso ter para desencadear essa informação, esse impulso, eu chamo de limiar de excitação. Tem um limiar, uma voltagem, uma quantidade de estímulo que eu tenho que ter para o meu neurônio ligar. Agora, independente de qual for esse meu estímulo, ele sempre vai ser o mesmo necessário, mas eu tenho sensações diferentes no meu corpo dependendo da quantidade de estímulos e da velocidade que isso acontece. Vou explicar da seguinte forma com a dor. Seu neurônio sensitivo, se você pegar uma agulha e espetar o seu dedo, vai sentir ali uma dor. Essa dor vai ser forte o suficiente para ligar esse neurônio. Então, ele vai ser uma lei de tudo. Foi forte o suficiente, vai ligar. O meu neurônio sensitivo vai informar para o meu neurônio associativo que está doendo. E o meu neurônio motor vai pedir para eu tirar essa agulha de cima do meu dedo. Isso acontece em milésimos de segundo. Muito rápido essa nossa reação que nós temos a espetar um dedo. Você vai sentir dor? Sim.
Essa dor é mais fraca porque o estímulo foi mais fraco? Não. O estímulo ele vai ter a mesma intensidade. A diferença é que foi pouco estímulo. Eu tenho poucos estímulos acontecendo para eu ter uma dor mais intensa. Suponhamos que agora, ao invés de você espetar o seu dedo, você corte o seu dedo com uma faca. Quando você corta o seu dedo com uma faca, você vai pegar uma região muito maior de neurônios sensitivos. Eu vou pegar um espaço maior e vários neurônios sensitivos, várias terminações nervosas do meu axônio vão sentir essa dor. Fora isso, eu vou ter visualmente também uma informação de neurônios sensitivos me avisando que está jorrando sangue, está aberto, está cortado. E essa quantidade de estímulos excessivas acontecendo todos num curto espaço de tempo vai trazer uma sensação maior de dor para o meu cérebro, tá? Então não foi que a intensidade do estímulo ela é maior, é que eu estou recebendo mais estímulos num curto espaço de tempo. E assim eu posso ir aumentando sucessivamente. Beleza? Por último, mas não menos importante, para nós falarmos aí então das células da glia, que são as células de suporte. Bom, nesse grupo de células da glia são quem dá suporte ao neurônio, porque ele já faz muita coisa, que é carregar impulso nervoso, fazer as sinapses, tem que se manter vivo, nós perdemos vários neurônios por hora, nós temos uma quantidade aí limitada, para poder surgir mais neurônios nós temos que trabalhar com neuroplasticidade, fazer neuróbica, que é exercício cerebral, o tempo todo para melhorar isso aí. Tudo que for novo para o seu cérebro, que for aprendizagem, você está exercitando ele para ganhar neurônios, porque você perde mais de 500 por hora, e isso é muita coisa, beleza? Então, para ajudar eles a se sustentar no seu tecido nervoso de maneira saudável, nós temos o oligodendrócito, que vai estar em volta da cauda do neurônio, que vai funcionar como um neurilema, como uma bainha de mielina, para agilizar o processo de informação do impulso nervoso. Eu vou ter os astrócitos, que vão se ligar ao neurônio fazendo nutrição. Então, é eles que vão trazer os capilares sanguíneos, que vai trazer toda a nutrição do seu corpo, o oxigênio bonitinho para eles estarem vivos. Também vai ajudar a sustentar, manter eles no lugar e a regenerar algum deles, caso eles tenham aí sofrido algum dano. Eu tenho a microglia, que faz um trabalho importante de capturar todas as partículas, os resíduos, a sujeira de dentro desse tecido nervoso, células que se quebram, que se rompem, que morrem, para não deixar nada inflamar dentro do seu cérebro, tá? É a microglia que faz isso. As células que eu chamo de ependimárias, que vão revestir o meu encéfalo e a minha medula, é a responsável por produzir o líquor, que é como se eu tivesse ali, então, um relatório de tudo que acontece dentro do meu cérebro. E aí, não menos importante, para falar sobre isso, a gente tem a separação dos sistemas. O sistema nervoso central é feito pelo seu cérebro, vai ser feito também pela medula espinhal, tá bom? Encéfalo e medula espinhal é onde ficam todos os neurônios associativos, é a central de funcionamento do seu corpo, é onde tudo vai ser comandado no seu cérebro. O sistema nervoso periférico são todos os prolongamentos do seu axônio que estão por todo o seu corpo, desde lá da ponta do seu nariz até o dedão do seu pé, você tem prolongamentos de axônio. Então, é eles que dão a sensibilidade, o tato, a visão, o olfato, tudo é um neurônio, tá? É um prolongamento do seu axônio. Eles são os formadores de alguns órgãos que nós chamamos de nervos, tá? Que é a cauda desse neurônio, desse axônio, envolvida por tecido conjuntivo, ou os gânglios, que são como se fossem bolinhas ali, que vão estar ligadas ao nervo para receber as informações e levar para a medula. Essa imagem final que eu retirei para vocês verem o que é um nervo e um gânglio, bem importante, são os prolongamentos do seu axônio misturado com tecido conjuntivo para protegê-lo, para que durante todo o seu tempo de vida, nossa, me enrolei toda, sempre, né? É assim, natural, vocês já estão acostumados. Durante o seu tempo de vida, então, você tenha todas as informações sendo levadas para todas as partes do seu corpo. Coisas importantes a se falar. Tecido nervoso é uma aula bem complexa, se vocês tiverem qualquer dúvida podem me perguntar, tá? Estou sempre disponível para vocês, a gente conversa bastante. É uma aula bem legal de se ver, às vezes vale a pena você dar mais uma olhadinha, porque ela é bem comprida, com bastante informações para vocês. Não se esqueçam de realizar as atividades do livro, de também realizar as atividades lá do plural, tá? Naquela parte mesmo da aula dada, aula estudada, que a gente tem tarefa mínima e complementar, completar tudo para fechar esse trimestre bem bacaninha ali pra gente depois, tá bom? Pra ter tudo fechado desse livro 1. Um beijo pra vocês, eu tô morrendo de saudade, vamos conversar.
Não vamos ficar longe um do outro, que nessas séries a gente tá precisando de apoio, certo? Ó, tudo de bom. Tchau.